VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, Educação à Distância. Curso técnico em desenvolvimento de sistemas, web design avançado. Utilizar o Bootstrap e o Framework. E chegamos na nossa última competência, a sexta competência. Utilizar o Bootstrap Framework. Vamos saber o que é o Bootstrap e vamos saber como utilizá-lo. Everton Mendonça. Descrição. Ele está em pé, é branco, cabelo preto, curto, olhos castanhos, barba grisalha, veste camisa azul claro, visto da cintura para cima. O Bootstrap, ele é um apoio. Ele é um código, que é HTML, CSS e JavaScript, que ele define alguma coisa pronta que é para te auxiliar num processo. Esse processo é para que você entregue um site de forma mais rápida. Então, assim, você não está preocupado em fazer uma coisa personalizada. Você quer fazer uma coisa legal, mas que no futuro ele vai ser modificado. Ou que você não está sendo pago para fazer o design mesmo da página. Ele só quer mesmo alguma coisa pronta, alguma coisa que fique ali e você não quer entregar qualquer coisa. Então o Bootstrap ele já é algo pré-feito que é para te auxiliar no processo. O nomezinho Bootstrap ele vem daquela alça que em alguns sapatos tem, alguns tênis tem, por exemplo, que é uma alcinha que você utiliza ela para puxar e calçar o sapato mais facilmente. Então é essa a ideia do framework. Ele é um auxílio para você terminar um serviço, para você terminar um processo, certo? Então ele utiliza HTML, CSS e jQuery. Então você, no caso do JavaScript, é através do jQuery. Então você pode usar somente o CSS dele, que já é muito bom. Ele tem qualidades excelentes até para mobile, mas você pode utilizar as funções de animação bem legais que ele já tem pronta. E eles são padronizados. É algo que vai funcionar em todo o navegador de forma bem legal, certo? Então o Bootstrap ele tem essa facilidade. Se você quiser utilizar as funções de animação do Bootstrap, então você precisa ter o jQuery. Então você viu na competência passada como colocar o linkzinho do jQuery da biblioteca. Só que você não tem que usar o jQuery. Quem vai usar é o próprio framework para você. Ele já vem tudo pronto, tudo pré-fabricado. Você só tem que copiar e colar e aí fazer as alterações necessárias para o seu site, né? Porque você não vai copiar exatamente tudo, porque você não está copiando o Bootstrap. Você usa o Bootstrap, coloca seu conteúdo e aí ele fica legalzinho. Onde é que eu baixo o Bootstrap? Você vai no site getbootstrap.com.br. .com.br significa que o Bootstrap é uma galera bem legal, traduziu o conteúdo de utilização do Bootstrap. Então lá você vai ter todo o conteúdo todas as funcionalidades, todas as características, todas as explicações do Bootstrap. Você visita esse site e ele vai ter componentes, JavaScript, personalização, ele vai te ensinar tudo o que você quer saber. Ele é gigante, não dá tempo de explicar, nesse curto espaço de tempo que a gente tem, todas as partes dele. A gente precisaria de vários meses para poder entender ele, toda a partezinha dele. Mas ele é muito fácil de ser utilizado, é literalmente um copiar e colar, certo? Então quando você quiser utilizar você baixa o Bootstrap, você leva para a sua máquina, você precisa baixar, é diferente do jQuery, que ele está depositado em algum lugar, mas você baixa ele para o seu computador e utiliza ele como base para poder fazer o seu site. Então ele já tem toda uma parte pronta, então você baixa ele. E qual é essa parte pronta que você vai utilizar? Observe aí no slide árvore de arquivos, que quando você baixa ele vem compactado, você descompacta ele. E ele vai ter essa pasta CSS, IMG e JS, certo? Isso daí é o Bootstrap, é a ajuda que ele vai te dar.
Então você tem aí Bootstrap, o arquivo bootstrap.css, Bootstrap mínimo, que é o comprimido, o Bootstrap, em vez de estar descomprimido, ele vai estar bem apertadinho para ele ler mais rápido, é a versão de produção, feito o jQuery, mesma coisa, mesmo conceito, mesma ideia. Você tem uma coleção de imagens que são 2 PNGs, que são ícones que você pode usar, até nisso ela ajuda com a criação de ícones facilmente. E temos o JavaScript, que é o Bootstrap.js, que são os efeitos prontos para se utilizar nele. Então isso daí é o que vai te dar o apoio. Você vê que você não tem HTML. O HTML a gente vai encontrar em outro canto. Tá? E como é que eu anexo isso à minha página? Você cria lá uma página, por exemplo, index.html, primeira página. Você coloca o doctype, você coloca o HTML, você coloca o seu código HTML, todo o seu conteúdo bonitinho. E você coloca um link para o CSS e o script para o JS. No slide aí, como anexar o framework em sua página, você vê umas setinhas que mostram 3 linhas. Uma linha com o Bootstrap, com o CSS do Bootstrap. Você tem uma outra linha de script com o jQuery e logo depois uma linha com o Bootstrap.js. Então primeiro vem o jQuery, depois vem o JavaScript do Bootstrap. Se você não for usar os efeitos prontos em JavaScript, você não precisa dessas 2 últimas linhas, certo? Você só precisa mesmo do CSS, porque a única coisa que você vai pegar é a formatação. E onde é que eu acho o HTML? Por exemplo, eu vi um formulário Bootstrap bem legal, com toda a formatação linda, maravilhosa do Bootstrap, e eu quero esse formulário, o meu formulário, ele fique igualzinho ao do Bootstrap. Então como eu devo fazer? Aí você vai no site do Bootstrap, tem na guia componentes, você vai ter menu drop-down, grupo de botões, navegações, você vai ter diversos componentes, diversas formas de navegação, diversas formas de formulário lá, e você vai ver o código que está escrito lá, ele tem a exibição, como é que fica no seu site, e o código. Você pega o código, pega aquele códigozinho, copia para o seu HTML e pronto, está feito. Então você só precisa linkar o Bootstrap e copiar o código. E aí você altera, o texto estava de um jeito, você coloca o texto de outro, certo? É para essa ajuda que ele te dá, é o código pronto que você coloca e tá feito o que você queria, aquele componente, o formulário, a barra de navegação, o que você precisar, certo? Como exemplo, aí a gente tem no slide utilização dos componentes, a gente tem um exemplo aí que você pode copiar, certo? Observe que ele tem algumas diferenciações, então se você copiar na íntegra esse código HTML e você exibir junto com o link correto do Bootstrap, você vai ver o resultado que está nesse próximo slide, resultado no navegador. Então você vê que aquele código vai exibir tudo formatado, bonitinho, como já pronto para você, certo? E é só isso, você entra no site de componentes, você vê aquele componente legal, você copia ele e joga. Na internet você vai ter alguns exemplos mais complexos, como um carrossel de imagens, que você tem uma coleção de imagens e ela fica passando. Aí você vai precisar das funções de JavaScript pronta, que está lá no Bootstrap.js. Então, todos esses exemplos e outros mais que você encontrar na internet, o lance é esse mesmo, é você copiar, colar e você altera. Não dá para ensinar todos eles. A cada mês você vai ter uma porção de novos efeitos que estão no Bootstrap, que o pessoal vai fazendo e vai colocando, vai fazendo, vai colocando. Você vai ter os efeitos da moda. Então, eles têm cada um sua característica. Mas o cara que criou aquele efeito legal, o cara que criou aquela movimentação bacana, utilizando o Bootstrap, ele vai te ensinar como modificar. E à medida que você vai utilizando, copiando e colando os eventos simples, um botão simples, um ícone simples, depois um parágrafo, depois um título, um formulário, alguma coisa mais complexa. Aí você vai aprendendo e vai entendendo melhor e aí vai pulando para efeitos mais complexos. Então, é só isso mesmo, é copiar, colar e sair alterando,
certo? Se der algum problema, é na linkagem lá, você dá uma verificada na linkagem. E é fazendo que você vai aprendendo. Não tem um segredo maior, não. Cada componente tem a sua forma de fazer, mas é só copiar e colar e alterar aquilo que você precisa alterar, tá bem? Então, com isso, a gente encerra o nosso curso. Eu espero que vocês tenham gostado, que a internet é um mar de informações sobre o assunto. E assim, se você achou difícil, não desiste e prossegue, porque cada um tem o seu tempo de aprendizado. Se você não aprendeu agora, mais na frente você vai aprender e vai ser tudo muito legal, tá? Quanto mais você fizer, melhor você fica, tá bem? Então, até um próximo curso e excelentes trabalhos. Tchau. Som direto. Juliana Aguiar. Imagens. Juliana Aguiar. Interpretação de Libras. Heloína Nascimento. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Direção de arte. Miguel Machado. Edição. Anderson Ferreira. Danilo Albuquerque. Professor autor. Everton Mendonça. Design educacional. David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Ação do curso. Anderson Elias. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em maio de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.